A atração do mutismo. Práticas filosóficas para uma existência empatante. Já notou determinadas pessoas que despertam fascínio sem pronunciar uma única palavra? Não aumentam o volume vocal, não disputam foco, porém ainda assim irradiam brilho sobre o ambiente. O mistério habita numa força imperceptível existente naqueles que sabem dominar seu próprio mutismo. Este material desvendará 10 condutas estoicas capazes de transformar sua presença individual. Não será preciso exibir ou forçar circunstâncias, apenas existir com completude. Sua meta é ser lembrado pela força que emana, não apenas pelos termos que enuncia. Prepare-se, pois esta jornada que começa pode transformar como o universo o enxerga. Existe um domínio específico que dispensa clamores para ser ouvido. Uma existência especial que não requer movimento para ser notada. Chamamos isso de atração silenciosa, menos aquela que nasce da maneira como você se comporta, reage, observa e se mantém equilibrado. Esta modalidade de carisma não se constrói mediante falas refinadas. Ela se molda na quietude, através da repetição de condutas, na construção de uma mentalidade forte. Nenhuma escola filosófica se adapta melhor a esta ideia que o estoicismo. Os sábios estoicos ensinavam que a verdadeira elegância e respeito não surgem da aparência exterior, mas do caráter, não da representação, mas da postura. Defendiam que o autodomínio, a tranquilidade e a percepção completa eram componentes suficientes para transformar qualquer indivíduo em uma inspiração. Mesmo mantendo-se em silêncio, é exatamente sobre isso que falaremos hoje. Vou descobrir 10 técnicas estoicas que ampliam sua influência, seu fascínio e sua energia, dispensando a necessidade de aumentar a voz. Primeira técnica: autoconfiança sutil. A verdadeira autoconfiança não se expressa aos gritos. Ela dispensa holofotes e não se alimenta da aprovação externa. Nasce de um lugar mais profundo, do equilíbrio entre sua natureza genuína e a pessoa que escolhe ser diariamente. Marco Aurélio declarava que a genuína paz consiste em viver segundo a razão. Existir racionalmente no estoicismo significa viver com coerência. O indivíduo autoconfiante não é aquele que tem todas as respostas, mas sim quem desenvolveu a capacidade de continuar com firmeza, mesmo diante das incertezas. A autoconfiança sutil se manifesta através de atos discretos. Quando você entra em um local sem buscar destaque, mas sua presença naturalmente atrai olhares. Quando prioriza a escuta sobre a fala, porém cada palavra emitida possui valor. Quando está sozinho, mas não se sente diminuído. Para desenvolver essa característica, pratique o que os estoicos chamavam reflexão consciente. Ao finalizar cada dia, questione-se: em que momentos agi com segurança? Onde demonstrei vulnerabilidade? Como posso crescer amanhã? Estas perguntas fortalecem alicerces, e quem possui bases firmes caminha com confiança. Autoconfiança não significa controle sobre outros, é controle sobre si mesmo. E quando você governa a si mesmo, emana algo que todos percebem, mesmo silenciosamente. Segunda técnica: serenidade inabalável. Existe algo profundamente fascinante em alguém que mantém a calma enquanto todos ao redor se desestabilizam. Epiteto ensinava: não somos perturbados pelos eventos, mas pela interpretação que fazemos deles. A serenidade não representa ausência de desafios, é resistência interna. É uma fortaleza que você constrói em seu interior para que, mesmo diante das turbulências externas, seu centro permaneça estável. Quando você se expressa pausadamente, move-se intencionalmente, respira conscientemente, você transmite estabilidade. E estabilidade constitui uma das formas mais poderosas de atração. Pratique a respiração estoica. Inspire lentamente pelas narinas, retenha por alguns segundos, exale suavemente pela boca e contemple seus pensamentos, seu corpo, seu ambiente. A serenidade também se expressa nas decisões pequenas. Não acelerar quando todos estão com pressa. Não reagir impulsivamente. Não insistir em ter sempre a última palavra. Quem controla esses pequenos atos controla a si mesmo. Como dizia Sêneca, nenhum vento é favorável para quem desconhece seu destino. A serenidade te transforma num guia firme, presente e silenciosamente admirado por todos que se aproximam. Sexta técnica: respeito silencioso. O verdadeiro respeito não se anuncia, menos ele é sentido. Você não precisa verbalizar que valoriza alguém. Seu tom, sua atenção, sua postura comunicam isso por você.
Epicteto afirmava. A maneira como você trata os outros revela quem você é, não quem eles são. Respeitar significa escutar com paciência, não humilhar quem se equivoca, não se elevar diminuindo outros, mas também significa saber se posicionar. Respeito não é submissão, é firmeza, cortês, é clareza serena, é enfrentar com honestidade mesmo durante divergências. O respeito estoico transcende as relações sociais. É um reflexo de quem você se tornou internamente. Pessoas que respeitam o próximo revelam inconscientemente que respeitam a si mesmas. E quem possui esse tipo de integridade silenciosa se torna merecedor de atenção mesmo sem procurá-la. Pratique o respeito nas interações cotidianas. Não interrompa. Não ridicularize. Não trate ninguém como inferior simplesmente porque você está tendo um bom dia. O respeito cria espaço. E onde há espaço, há confiança. E onde há confiança, surge a admiração. Sétima técnica. Gratidão como estado de consciência. Gratidão não se resume a dizer obrigado. É uma condição mental, uma perspectiva de enxergar o que você possui como sendo suficiente. Sêneca declarava: a gratidão não é apenas a mais elevada das virtudes, mas a origem de todas as outras. Pessoas gratas vivem diferentemente. Elas não ignoram dificuldades, mas também não permitem que os problemas ofusquem a luz do que já existe de valioso. Gratidão não é conformismo. É clareza mental. É a sabedoria de reconhecer que você já possui algo e, portanto, já pode começar a agir. Ela se manifesta nos detalhes, no silêncio após uma conversa desafiadora, no suspiro profundo após um dia extenuante. Desenvolva a habilidade de identificar pequenos momentos de luz. Ainda que cercado pela turbulência, estabeleça um hábito filosófico diariamente. Ao final do dia, registre 3 aspectos pelos quais sente reconhecimento. Esta disciplina transformará sua percepção da realidade. Aquele que modifica sua visão de mundo, consequentemente, altera como é percebido pelos demais. O reconhecimento genuíno confere uma energia apaziguadora. Ela elimina a tendência às queixas. Aquele que se abstém de lamentações torna-se um refúgio em meio à agitação. Oitava técnica. Paciência digna. Habitamos uma era dominada pela urgência. Quanto mais acelerado se torna nosso ambiente, mais a paciência emerge como uma qualidade transformadora. Contudo, a paciência filosófica não representa passividade. Menos constitui um exercício de fortaleza, uma modalidade de resistência interior. Epicteto nos instrui que a paciência acompanha a sabedoria. Ser paciente não significa aceitar. Indiscriminating significa selecionar o momento apropriado para agir. Significa aguardar com nobreza. Significa observar antes de responder. A paciência não é mutismo imposto, é silêncio consciente. Esta qualidade se manifesta em circunstâncias corriqueiras. Quando você se abstém de responder instantaneamente a uma ofensa. Quando suporta a frustração de algo que não transcorreu conforme esperado. Quando compreende que o ritmo natural dos eventos difere do ritmo da sua inquietação. E fundamentalmente, demonstrar paciência com outros é nobre, mas exercer paciência consigo mesmo é libertador. Quem desenvolve a capacidade de aguardar sem perder o equilíbrio, atrai espontaneamente. Todos desejam proximidade com quem não se entrega ao desespero, com quem permanece sólido enquanto a tormenta transcorre. E quando ela se dissipa, essa pessoa ainda se encontra ali, calma, íntegra, inabalável. Nona técnica. Humildade consciente. A humildade não consiste em diminuir-se, consiste em conhecer exatamente suas dimensões e não necessitar ampliá-las para impressionar ninguém. Sócrates afirmava: tudo que sei é que não sei. A pessoa humilde não vive estabelecendo comparações. Não necessita prevalecer em todos os debates. Ela reconhece o que possui internamente. E isso é suficiente. A humildade filosófica é discreta. Você não a identifica imediatamente, mas a percebe. Manifesta-se na maneira como alguém reconhece suas próprias falhas, sem comprometer sua dignidade. Revela-se no modo como absorve conhecimento de qualquer pessoa, sem soberba. Expressa-se na forma como recua quando compreende que prosseguir seria apenas nutrir a vaidade, numa sociedade obsessionada pela autoafirmação. Ser humilde representa um diferencial que ressoa profundamente. Pessoas humildes são seguras, porque não estão tentando demonstrar coisa alguma, e precisamente por isso, exercem atração. Cultive esta conduta. Aceite críticas, sem se ofender. Formule questionamentos, mesmo quando possui vasto conhecimento. Reconheça quando não souber,
E, principalmente, aprenda com quem caminha junto. Não apenas com quem está à sua frente. Quem vive com humildade vive mais levemente. E quem é leve carrega um poder que não se observa, mas se experimenta. Décima técnica: tranquilidade na adversidade. A 10ª técnica representa talvez a mais autenticamente filosófica de todas, porque é simples aparentar força quando tudo transcorre harmoniosamente, mas é na desordem que a verdadeira postura se manifesta. Marco Aurélio escreveu que a alma se torna invencível quando se acostuma a enfrentar tudo com tranquilidade. Tranquilidade não é insensibilidade. É coragem sem precipitação. É presença mesmo no sofrimento. É quando você observa aquilo que escapa ao seu controle e opta por não se entregar ao desespero. A pessoa tranquila é aquela que, em meio ao colapso, respira profundamente, reflete, age com lucidez. Isso é extraordinariamente raro. Nada é mais admirável que alguém que permanece íntegro quando tudo ao redor se desintegra. E por isso é tão magnético, porque transmite estabilidade. E todos desejam se aproximar de quem não sucumbe facilmente, de quem se mantém firme não apenas por si mesmo, mas pelos outros. Pratique isso em momentos menores. Quando atrasos ocorrerem, quando algo transcorrer diferentemente do planejado, quando alguém agir com descortesia, nesses instantes, respire. Observe, escolha. Não reaja como o mundo antecipa menos. Reaja como alguém que possui um reino interior bem administrado. Essa tranquilidade silenciosa é o que distingue os que impressionam daqueles que inspiram. Reflexão final. Você acaba de descobrir 10 condutas filosóficas que edificam um tipo raro de presença. Uma presença que dispensa explicações porque ela é experimentada. Silenciosa. Marcante. Essas técnicas não vão te instruir a atrair atenção. Elas vão te ensinar a merecer respeito, sem solicitá-lo. A impor presença, sem elevar a voz. A ser admirado, sem necessidade de se exibir. A existência observa, mas é no silêncio que os grandes se manifestam.